e é de um autor anônimo do século XVII. Nós vemos nesse quadro uma cena familiar doméstica de uma mulher ao cravo, rodeada de pessoas conversando, ouvindo música, de forma descontraída. Vemos até um cachorrinho. Assim como nós não sabemos quem produziu esta obra, talvez nunca saibamos quem era esta cravista. Da mesma forma que ela, até pouco tempo, grande parte da atividade musical feminina e das trajetórias das musicistas desse período, das mais despretensiosas às mais célebres, estava fadada ao anonimato. Este trabalho foi realizado para a 16ª Semana do Cravo e ocorreu a Semana do Cravo ocorreu em setembro do ano passado, e ele consiste de uma revisão de literatura, onde eu enfoquei principalmente as atividades das musicistas durante o reinado de Luís XIV, que viveu entre 1638 e 1715, porque foi um momento importante de florescimento das artes. Foi pelo incentivo à música da corte, da câmara e da capela, a música operística, chamada em francês de tragédie en musique, os concertos, as publicações com privilégio real, a poesia, literatura, dança, teatro, pintura, arquitetura, a proteção e o suporte financeiro de artistas, músicos e compositores, dentre eles as mulheres, entre outras coisas que o rei também estimulava. Importantes autores europeus vêm se debruçando sobre a história das mulheres, em especial as mulheres na música, com base em novos paradigmas para a escrita historiográfica e musicológica, divulgados principalmente a partir da terceira geração da Escola dos Análises, na França, valorizando novos objetos, problemas e abordagens. Isso a gente encontra muito bem descrito no livro A Escrita da História, do Peter Burke. Nesta nova escrita da história, lança-se mão de outras fontes e as antigas são revisitadas a partir de distintos pressupostos e questionamentos, privilegiando-se sujeitos anteriormente esquecidos e omitidos pelos documentos oficiais. Uma história vista de baixo. Considerando as mulheres como sujeitos sociais que fazem história, merecedoras de um lugar de memória, o intuito desses recentes estudos e do que aqui apresento é visibilizar a atuação musical feminina, com ênfase na execução, ensino e composição ao cravo, nem sempre registradas e valorizadas pela historiografia tradicional da música. Ao longo do trabalho, falarei sobre outras musicistas e cantoras também. Estes compositores e intérpretes do período, habitualmente, entre eles, encontra-se o legado dos homens, mas raramente se constata a produção e as práticas das mulheres. Esta constatação não é um reflexo necessariamente da sua ausência, mas de um apagamento pela permanente omissão de seus nomes, performances e obras nos registros do período. O trabalho destes pesquisadores é uma tentativa de revisitar este momento histórico, questionando tal ausência, repensando estes silenciamentos e trazendo ao conhecimento as trajetórias e realizações dessas mulheres. É verdade que, mesmo com as novas pesquisas, olhares, metodologias e análises, se constata que a atuação feminina era num número menos expressivo que a masculina, fruto de uma diferenciação social e profissional, de status e valor, reforçada incessantemente pela educação, também distinta entre homens e mulheres, tanto intelectual quanto artisticamente. Isso não significa que, mesmo diante da predominância masculina, as mulheres não tenham atuado e se sobressaído de maneira igualmente importante. Segundo Bertrand Porrot, ainda que pouco numerosas, algumas mulheres foram certamente reconhecidas em seu tempo, mas rapidamente esquecidas nos períodos seguintes. Em uma sociedade dominada pelo masculino, de acordo com Porrot, eram negadas às mulheres a criação artística, a independência do pensamento e a autonomia intelectual. Seria necessária uma força extrema para não se submeter e transgredir a estes padrões sociais e ideológicos a fim de conquistar algum lugar de independência. Eu vou trazer no meu trabalho a pesquisa de alguns escritores que estavam então debruçados, né, na pesquisa sobre as mulheres. Eles é o Albert Lafrance, que utilizou um conjunto de notas, citações, investigações da primeira musicóloga, uma das primeiras musicólogas francesas, chamada Marie Bobillier. Ela nasceu no século XIX, viveu até 1918,
E essa obra dela está disposta em 19 tomos, que estão no Departamento de Manuscritos da Biblioteca Nacional da França, agrupados sob o nome de Document sur la musique. Só que ao longo desse documento, ela dá uma ênfase, né? Ela faz menção a mulheres musicistas. Além desse trabalho do Albert Lafrance, eu também vou falar de trabalhos de outros, como a Catherine Cessac, Bertrand Porot, o David Chung, a Florence Lunaire, a Juliane Sadi. E nesses documentos sur la musique, da Marie Bobillier, a Marcelle Benoit e a Juliane Sadi também escreveram livros a partir dessas documentações. Essa revisão é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que eu estou realizando desde agosto de 2018 na Unirio, na linha Ensino-Aprendizagem, especificamente na área de História da Educação Musical, orientada pela professora Inês de Almeida Rocha. Sobre as professoras de música brasileiras atuantes no Rio de Janeiro, oitocentista, de 1830, né, o período regencial, até 1889, que seria a proclamação da República. Então, toda a parte do período regencial e segundo reinado. E qual a conexão disso, né, o trabalho que eu estou apresentando hoje? A atividade musical feminina na França, durante os séculos 17 e 18, foi um fator determinante para que o Conservatório de Paris tivesse sido aberto a ambos os sexos, né, às mulheres e aos homens, desde a sua fundação em 1795. Muitas professoras francesas atuantes no Rio de Janeiro, no século XIX, receberam a sua formação nessa instituição, então seria uma ligação. E também poder falar do que é de nosso interesse, né, que é a música para cravo, no período barroco. As questões que nortearam a minha revisão de literatura foram: como se dava a relação das mulheres com o fazer musical e a sua profissionalização durante os séculos 17 e 18, em especial no reinado de Luís XIV, qual a relação das mulheres especificamente com o cravo. Para respondê-las, então, lancei mão desses artigos que eu já comentei, a fim de construir um panorama dessas trajetórias e atuações. O trabalho se justifica pela ampliação da literatura em língua portuguesa sobre o assunto, sobre a prática de cravo e a música barroca, e a compilação de informações relevantes para os interessados em estudos de gênero e música, especificamente neste período. A respeito da educação musical feminina, nos séculos 17 e 18 na França, a gente pode dizer que a desigualdade social e profissional entre os homens e mulheres era reforçada por essa educação, particularmente no campo artístico e intelectual. A educação musical feminina, ela ocorria prioritariamente no seio das famílias de músicos, no caso da educação musical, né? Ou ela complementava a formação das mulheres cujos pais pudessem pagar um professor, geralmente aquelas pertencentes à alta burguesia e à aristocracia. A música fazia parte das artes domésticas, juntamente com o trabalho manual, boas maneiras e a culinária. O preço desses professores contratados variava com a sua reputação. Para a nobreza, os melhores mestres do reino eram escolhidos para o ensino, e algumas princesas se mostravam mais dotadas, com mais aptidão que as outras. No entanto, geralmente o objetivo desta educação era a recreação e o entretenimento, não se esperando que as mulheres exercessem uma atividade profissional, ainda que algumas se desenvolvessem extraordinariamente. Elas aprendiam habitualmente a cantar, a tocar instrumentos como o cravo, a alaúde, a viola e às vezes o órgão, geralmente em ambiente privado. Então a gente teria uma série de exemplos de mulheres da nobreza que se destacaram, né, por tocar e cantar admiravelmente. Vou rapidamente alguns exemplos. Um exemplo era Henriette Marie de France, filha do Henrique IV, que se casou com Charles I, rei da Inglaterra. Ela tinha aptidão de uma musicista profissional, tanto no canto quanto no cravo. Ela foi para a Inglaterra, né, porque ela casou, então, com Charles I, e ela herdou o gosto pelas artes da sua mãe. E aí, lá na corte da Inglaterra, era proibido, a etiqueta da corte proibia as mulheres, e no caso a rainha, de cantar em público. Então, ela cantava frequentemente só dentro dos seus aposentos, desembalando os filhos.
E então, essas eram as únicas chances que os cortesãos tinham de poder ouvi-la cantar. No tempo de Luís XIV, a Dauphine, né, a filha do rei, uma delas, manifestava o gosto e um certo talento pela música. Ela tinha uma voz muito bonita, dançava bem, tocava adequadamente, e tinha professores como Ardel, Danglebert, Clement. E as damas favoritas de Luís XIII, aí voltando, né, um pouquinho no tempo, também exerciam uma atividade musical amadora notável. A Marie de Hautefort cantava bem, tocava guitarra, tocava Angélica, que era um instrumento de cordas pulsadas, semelhante à tiorba e ao quitarrone, que apareceu no século XVII. E depois que ela foi substituída por uma outra favorita, que era a Mademoiselle de Lafayette, ela foi esquecida, e a Mademoiselle de Lafayette cantava melhor ainda do que a primeira. Dizem que o rei ficava fazendo ciúmes com a rainha, para que, enfim, em forma de chantagem a Mademoiselle Lafayette para fazê-la cantar. Outras jovens também aprendiam o cravo com muita aptidão, então tem várias meninas novas assim que já aprendiam, isso na aristocracia. O Abade de Villeloin, em 1755, também fala de várias mulheres que ele viu na nobreza, Madame de Joyeuse, na harpe no laúde, Madame de Fienne, Angélique Paulet, que foi uma menina prodígio, teve uma carreira, uma atuação maravilhosa, Mademoiselle Duy e várias outras, Mademoiselle Larry, Anne de la Barre. Bem, além da educação doméstica, outra possibilidade de formação para a aristocracia e a alta burguesia eram os conventos. Essas instituições admitiam meninas dos 4 aos 18 anos de idade e eram frequentadas sob o regime de internato para as famílias mais abastadas e externato para as classes mais pobres, para quem as aulas poderiam até ser gratuitas. Essas modalidades nunca se misturavam. Além dos conventos, também havia a Maison Royale de Saint-Louis, que foi instalada em uma aldeia oeste de Versailles, chamada Saint-Cyr. Então, ela era muito conhecida como Maison de Saint-Cyr. Ela era uma escola conventual que foi fundada em 1686 por Luís XIV, a pedido da sua segunda esposa, a Madame de Maintenon, dada as paixões educacionais dela. Ela tinha a missão de prover a manutenção e educação de 250 meninas de famílias carentes que pudessem traçar a sua nobreza de pelo menos 100 anos. Era administrada por 24 freiras agostinianas e recebia meninas e jovens dos 7 aos 20 anos, filhas então dos nobres empobrecidos. E essa proteção, além de ser de ter sido feita por intermédio, vontade da Madame de Maintenon, ela também era de interesse do Luís XIV de proteger, de conservar a categoria social da segunda nobreza. Mas essa casa se manteve durante o reinado de Luís XV e Luís XVI também. As meninas eram divididas em quatro classes identificadas por fitas coloridas. Bem, nos conventos e na Maison Royale, as meninas eram educadas para a vida religiosa ou para serem boas donas de casa, capazes de criar os filhos nos preceitos da religião católica. No caso da aristocracia, a educação visava o desenvolvimento de hábitos refinados, um meio de distinção e status social. Ao sair da Maison de Saint-Cyr, as meninas recebiam 3.000 libras de dote para entrarem no convento ou para o casamento. Os conhecimentos ensinados reforçavam a diferença entre homens e mulheres. Eles estavam limitados à religião, aos rudimentos de leitura, escrita, contagem e bordado. Nos conventos, para as meninas mais afortunadas e conforme os interesses das famílias, para as internas, especificamente, podia ser acrescentado canto, dança, instrumento, desenho e, às vezes, ciências, vindo um mestre ao local, sob preços geralmente altos. Já em Saint-Cyr, a música tinha uma importância vital e sempre ligada às cerimônias religiosas, à rotina religiosa também. As meninas cantavam cantos e motetos nos momentos diários de oração
e nas cerimônias, compostas por Guillaume Gabriel Nivers, Louis-Nicolas Clérambault, e também dramatizações, que eram as tragédies mise en musique, sobre os temas bíblicos, escritos por Jean Racine, com interlúdios e corais de Jean-Baptiste Moreau. A primeira tragédia cantada em Sancy foi Esther, escrita por Jean Racine com a música de Moreau, então, interpretada em 1689. O cravo era um dos instrumentos mais comumente aprendidos pelas mulheres, mas não havia expectativa do desenvolvimento de uma carreira profissional. A prática tinha caráter recreativo e geralmente era desenvolvida até o momento do matrimônio. A persistência no estudo do instrumento após o casamento tinha um caráter de exceção e perplexidade. Michel Corrette, no seu tratado, no seu método, comenta com certa ironia que o estudo de cravo fazia parte da bela educação das senhoritas de condição. E elas não abandonavam o cravo de todo se antes do casamento aprendessem o acompanhamento. Por isso, ele se preocupou em desenvolver um método curto e fácil para superar suas dificuldades. Este testemunho reflete claramente o papel atribuído à ação musical para as meninas, um hobby enquanto elas esperavam pelo marido. Depois de casados, parecia surpreendente, pelo menos aos olhos de Corrette, que as mulheres perseverassem numa prática regular. Por sua vez, François Couperin acreditava que as mulheres teriam maior predisposição a adquirir um certo grau de perfeição. Isso é muito conhecido, né, por todos nós, do Lardetoucher e Clavecin, pois as suas mãos seriam geralmente melhores, mais flexíveis dos homens, mais habituados aos trabalhos que utilizavam força. As cantoras, antes da ópera na dança, antes da Académie d'Opéra, as cantoras de excelência eram exceção e pertenciam a famílias de músicos ou à aristocracia, cantando de forma amadora na corte, sendo estas últimas por vezes muito apreciadas, como eu já falei, né? Com a criação em 1669 da Académie d'Opéra pelo poeta Perrin e o compositor Robert Cambert, um privilégio real, e retomada por Lully em 1672 sob o nome de Académie Royale de Musique, abriu-se a possibilidade de mulheres da nobreza e da burguesia atuarem profissionalmente como cantoras. A primeira ópera representada foi Pomone, de Perrin e Cambert. A primeira ópera representada foi Pomone, de Perrin e Cambert, permanecida em cartaz durante 8 meses. Os franceses preferiam as especificidades, cores e tessituras das vozes das mulheres em oposição aos castrati, que foram tão comuns, né? A utilização dos castrati na ópera italiana, mas na França os castrati, até havia alguns, mas eles eram preteridos em relação às mulheres para os papéis femininos ou para os agudos masculinos, onde elas algumas vezes travestiam. Algumas óperas de amor têm travestis, personagens masculinos com mulheres, então, cantando. No fim do século XVII, no início do XVIII, já sob o comando de Lully, cantoras, tanto solistas quanto coralistas, recebiam salários equiparados aos dos homens. No entanto, ao longo do século XVIII, esses salários, e principalmente das cantoras vedettes, aumentaram progressivamente. E também temos uma série de cantoras que a gente poderia citar. Por exemplo, rapidamente, a soprano Marie-Madeleine Bérigone, criadora de papéis como Hermione, Cleone, Doris e Isis nas óperas de Lully. Marie Aubry, que foi membro da música do Duque de Orleans, e aí foi recrutada para a Academia de Perrin, mas depois ela permaneceu de Lully, tendo cantado papéis como Sangaride em Atis, Io em Isis, Andromede em Persée e o papel principal em Proserpine. Ela era pequena, com pele descrita, né, com pele branca e cabelos negros, e se aposentou dos palcos em 1684 por uma obesidade que a impedia de andar. Marie Le Rochois foi muito conhecida, ela foi aluna de Lully, se destacou na ópera Médée, de Charpentier, soprano, professora de canto, era conhecida incorretamente como Marthe Le Rochois, entrou na Académie Royale em 1178 e se aposentou 20 anos depois. Ela cantou vários papéis de óperas de Lully,
e sua performance em vídeo foi a mais marcante. Após a morte de Lully, ela continuou cantando papéis femininos em obras de Glass, Charpentier, Marais, Destouches, dentre outros. Titon de Tillet a chamou de maior atriz e melhor modelo de declamação a aparecer no palco. E ela também era... Ela tinha, apesar da aparência comum, ela tinha um ar de rainha no palco, uma deusa, e ela era mestra em pantomima, que eram gestos, né, que se fazia sem que se falasse palavras para interpretar a história. E ela foi professora Marie Antier, que é uma outra soprano que eu vou falar. E aí eu vou fazer uma pausa para mencionar o Titon de Tillet, porque eu vou falar muito sobre ele ao longo do trabalho. Ele era de origem escocesa, foi um militar a cargo do Luís XIV, e ele era apaixonado pelas artes e letras. E elaborou um projeto ambicioso. Ele pensava em construir um jardim em torno de um monumento que seria o Parnasse francês, celebrando a glória dos poetas famosos e músicos do reinado de Luís XIV. Ele fez uma maquete em bronze em 1718. Só que o monumento ia custar muito caro, então ele foi rejeitado. Para não ficar sem elaborar essa ideia, o Titon de Tillet realizou um projeto até certo ponto de forma visual. Ele publicou em 1727 uma descrição do Parnasse François, seguida de uma alfabética, então, desses poetas e músicos que estariam reunidos no monumento. E aí publicou outras edições posteriormente. Então, no meu livro, eu vou citar algumas pessoas que o Titon de Tillet menciona nesses escritos. Bem, continuando, a Marie Antier, como eu disse, ela foi aluna da Marie Rochois. Ela estreou em 1711 numa representação de uma ópera de Michel Labarre. Cantou durante 30 anos e se aposentou em 1741 com uma generosa pensão. Então, assim, eu fico falando a respeito desses valores para evidenciar que as cantoras não eram não recebiam menos que os homens, elas recebiam o mesmo, e dependendo da sua fama, né, se fossem vedettes, elas receberiam até mais, né? Ela cantou a Marie Antier em óperas de Lully, Monteclair e Rameau, e foi nomeada musicista de la Chambre de Bois, que é a musicista da câmara, né? Cantou em motetos de Destouches Lalande, também no Concerto Spirituel, que eu vou falar mais adiante. Marie Fell também foi uma cantora importante, filha do organista Henri Fell, inspirou papéis femininos nas óperas de Rameau, foi cantora da Académie Royale de 1734 a 1758, e no Concerto Spirituel também. E ela chegou a compor também algumas coisas, dentre uma área para voz e orquestra, de câmara. Foi casada com o pintor Quentin de Latour, que fez um quadro dela, que nós vamos ver daqui para frente um pouquinho. A Mademoiselle Petipa também era uma cantora importante, e Marie-Angélique Coupet. As duas fizeram papéis travestidos de Amour nas óperas de Rameau. A Mademoiselle Petipa em Pygmalion e a Marie-Angélique Coupet em Les Indes Galantes. Então, aí a gente vê uma representação, né, um retrato da Marie-Madeleine Bergon, que foi uma das primeiras cantoras que mencionei, e da Marle Rochois. Essa é a pintura do Quentin de Latour, da Marie Fell. A inclusão das cantoras de maior destaque na música de câmara do rei passou a ocorrer, como atestam documentos, desde 1659, mas com lentidão. E elas estavam definitivamente proibidas na música de capela. Mesmo que a atuação feminina nas óperas fosse valorizada, preferidas ao castrate, a ênfase dada pela Igreja Católica à impureza e à imoralidade associada às vozes femininas as impedia de participar nas cerimônias religiosas. Apesar disso, apesar dessa proibição, mais tarde, sob a permissão do rei e contra gosto do clero, algumas solistas figuram em ofício na música de capela durante o reinado de Luís XIV. O Abade de Rouen, por exemplo, comentou que este hábito de admitir mulheres na música de capela continuou até o reinado de Luís XV. Espera-se que não se estabeleça.
Na década, bom, essa interdição das mulheres no canto, né, na música da igreja, ela vinha inclusive de Roma, né? Era uma interdição em Itália, era super complicado, as mulheres não cantavam na igreja. E aqui, então, nessas circunstâncias, a gente vê alguma permissão por conta do Luís XIV e do Luís XV, né? Podemos citar como cantoras atuantes na corte a soprano Anne-Renée Rebelle, que foi casada com Michel de Lalande, em 1684, que era o mestre de música da capela, compositor da música da Câmara. E as duas filhas do casal, a Marianne e a Anne. A Anne Rebelle foi foi pensionista de música da Câmara de 1680 a 1722, e ela participou ocasionalmente na música da capela. Ela era filha de Jean Rebelle, que era cantor da capela, e começou jovem na corte, ao lado do pai, em óperas de Lully e ballet de cour de Lully e Lalande. Anne Rebelle também era irmã de Jean Ferry Rebelle, que mais afortunadamente, por ser aluno de violino do Lully, violinista, cravista e maestro da Académie Royale de Musique, violinista dos 24 Violons de la Chambre, compositor de música da Câmara, sinfonista de música de capela. E ela era irmã dele. Marianne e Jeanne, que eram as filhas de Anne Rebelle, também atuam na Câmara e na capela, mas elas morreram maturamente de varíola, numa epidemia, em 1711. Outras musicistas foram Mademoiselle Hilaire, ou Hilaire Dupuy, que foi mencionada, que é aluna de Pierre Denier e Michel Ler, e ela era chamada de cristal humano. A Mademoiselle Anne Chambanceau-Labarre, que também foi mencionada, filha do organista Pierre III Chambanceau de Labarre. Ela era cantora alaudine, dançarina e cravista. Mademoiselle Infantot de Samanan, ou Circamanan, todas membros da música real a partir de 1659, com pensões de 1.200 libras, que era o máximo ganho nesses cargos. Então, novamente, uma equiparação dos cargos femininos e masculinos. Nos anos seguintes, novas mulheres foram se juntando. Entre 1692 a 1789, 67 mulheres foram empregadas na música real, segundo os États de la France, sendo na maioria cantoras e algumas instrumentistas. Saindo da corte, o Concerto Spirituel, criado em 1725 e com duração de mais de 60 anos, foi, segundo Launay, a primeira grande instituição de concertos francesa. Participavam cerca de 190 cantoras e 140 cantores. Havia uma grande demanda, ainda que fossem muitas cantoras, havia uma grande demanda dessas cantoras e uma dificuldade no recrutamento dos artistas líricos, porque havia uma conotação de carreira libertina, né? Essa carreira de cantor, ela não era bem considerada. Isso levou à criação da École Royale de Musique e Chant, em 1784, aberta aos dois sexos, né? Aberta às mulheres e aos homens, que foi um embrião do Conservatório de Paris, criado no ano seguinte. No século XIX, a situação piorou, devido ao burguês de mulher respeitável, necessariamente casada e restrita ao lar. Um grande número de cantoras deixavam a profissão depois de casadas. Elas se utilizavam de seus dotes como pianistas e se dedicavam à docência, ocupações moralmente mais aceitáveis que a cena lírica. A modificação dos costumes fez com que as cantoras se emburguesassem e ficassem imagem libertina ao longo do século XIX. O reconhecimento profissional das instrumentistas e compositoras não será inexistente, mas se dará com mais lentidão durante o século XVIII, destacando-se apenas aquelas que possuíam um desempenho extraordinário. Muitas mulheres da aristocracia e da burguesia tocavam instrumentos, algumas delas em alto nível, mas poucas podiam atuar profissionalmente. Raras foram as que encontraram algum emprego como cravistas ou organistas, várias ensinavam e algumas se dedicavam à composição. Elas usualmente se apresentavam como solistas ou em música de câmara e não tanto em orquestras. A atividade lística feminina, instrumental, era considerada exceção e isso nem seria tão ameaçador, né? Era considerada tão excepcional que nem ameaçava. Elas eram vistas como opções, né? O acesso musicista à corte era um evento excepcional.
No século XVIII, um de cantor estava a serviço do rei na Câmara e algumas na capela, como a gente já falou bastante, mas havia uma grande resistência à admissão de mulheres instrumentistas, mesmo se elas fossem de uma família tão importante como a de Couperin. Então vamos falar um pouco sobre elas. Marguerite Louise Couperin era filha de François Couperin Crémière, o ancião, e prima de François Couperin o Grande. Ela era uma notável cantora e cravista, e de acordo com o Titon de Tillet, atuaria apenas como voz de dessus, que é a voz de soprano, né, no cargo de ordinaire de la musique de la chambre, de Rouen. Na sua recepção neste cargo, em fevereiro de 1702, ela cantou Cuidat Niven, dos 4C de François Couperin o Grande. Ela foi acompanhada em concertos por Couperin, Forcreves e outros, e segundo Titon de Tillet, sua voz era excepcionalmente leve. Ele chamou-a de uma das musicistas mais famosas de seu tempo, que cantou com gosto admirável com o cravo perfeitamente. O primo, François Couperin o Grande, parecia estimá-la muito. Através de suas músicas pictóricas e descritivas, ele pintou musicalmente o retrato de Marguerite Louise na peça La Crouille, ou La Couperinette, do 4e livre, 20e ordre, lhe rendendo uma homenagem e perpetuando sua memória 2 anos após a sua morte, que ocorreu em maio de 1728. Beatriz, vê se você consegue, então, colocar a gente no Spotify só um trechinho da Niver e também da Couperin, só um trecho de cada um, se for possível. Para ilustrar um pouquinho, né? Trazer, digamos, uma lembrança musical da Marguerite Louise. Então, só para a gente ter uma imagem musical, né, da Marguerite Louise, da prima, então, do François Couperin o Grande. Bem, Marguerite Antoniette é filha de François Couperin o Grande, e ela foi nomeada em 1736 como cravista do rei e mestre de cravo dos Enfants de France, um cargo na Câmara que mulheres jamais exerceram anteriormente. A nomeação se devia à sua capacidade, mas também à reputação de seu pai. Ela acabou não exercendo a função de cravista do rei. Dizem que por razões de saúde. O seu cargo foi transformado em comissão ordinária no mesmo ano. Mas ela foi professora de cravo das filhas do Louis XV. Ela nunca se casou e não há obras a ela atribuídas. Além das 2 Couperin mais famosas, outras 4 musicistas podem ser mencionadas. Marie-Madeleine Couperin, também filha do François Couperin o Grande,
que era freira na abadia de Maubuisson e provavelmente organista. Elisabeth Blanchet Couperin, casada com Armand Louis Couperin e filha do cravista Etienne Blanchet, foi organista por 5 anos, da Catedral Saint-Louis de Versailles. Antoniette Victoire Couperin foi cantora, arpista e organista, e Céleste Thérèse Couperin foi a última Couperin organista da igreja de Saint-Gervais, em Paris, em 1826. Essa seria a Couperin mais velha, né? de anos mais tarde. Sobre as organistas. Algumas mulheres ocupavam os postos nas igrejas como organistas, pois apenas o canto lhe era proibido, né? Então, elas poderiam tocar órgão nas igrejas, mas isso acontecia mais facilmente fora de Paris. No século XVIII, haverá a menção de notáveis improvisadoras ao órgão. Sylvie Granger cita que havia em torno de 155 organistas atuantes nas províncias francesas no final do século XVIII, antes da Revolução Francesa. A maioria seria advinda de famílias de músicos, em grande parte tem mãe ou pai, mais pai, né? Organistas ou construtores de instrumentos. Dentre as organistas, a gente pode citar a Viúva Vincent, que era organista da Casa Rainha em 1672, Marguerite Thierry, que foi a segunda esposa de Alexandre Thierry, importante construtor de órgãos. Ela compilou um volume de peças deste instrumento. Marie Raquet, organista do convento parisiense das Filles de la Croix, Filhas da Cruz, por volta de 1660. E Charlotte Cécile Raquet, as duas eram irmãs. Charlotte era organista por volta de 1670 da abadia de Lourdes, filhas ambas de Charles Raquet, que foi organista da Catedral de Notre-Dame e de Ana da Áustria, professor e compositor também, dentre as outras. Dentre as cravistas, Dacan de Chateaubriand, em Lettres sur les hommes célèbres, destaca algumas, né, durante o reinado de Luís XIV. Uma delas, talvez uma das mais famosas, era Mademoiselle Certain. Ela foi admirada como cravista em Paris e tinha uma forte ligação com Lully. De acordo com Thiers, Certain atuou em muitas óperas do Lully, tocando as suas sinfonias com perfeição, e arranjos destas, assim como peças originais de Chambonnier, Louis Couperin e Marchand. Ela não pertencia a uma família de músicos e não foi absorvida na corte, mas ela era uma autoridade musical na cidade. Ela foi aluna também de Pierre Denis, já idoso na época, e foi grande amiga e possivelmente aluna e amante de Jean-Baptiste Lully. Ela apareceu aos 15 anos já como uma personalidade no mundo parisiense. E, enfim, era uma senhora muito admirada, tocava cravo realmente de uma forma admirável. O seu salão era frequentado por alguns mais famosos atores e músicos. Além da Mademoiselle Certain, Dacan também cita as cravistas Madame Desplantes e Mademoiselle Guillot, que sabiam compor e preludiar com sucesso dos grandes mestres, e elas morreram em 1728. O Dacan também fala da Madame de Alais, aluna dele, que cantava áreas italianas com grande leveza e tocava cravo. A Mademoiselle Marie Antoinette Couperin, que já foi falada, e finalmente Madame Lévy e Madame Aubert, que tocavam Pardessus, aí não são cravistas, né? Mas são citações do Dacan, Pardessus de Viole no Concerto Spirituel. Além delas, teria também a Henriette Angélique Ussou, que era filha, neta e sobrinha e prima de organistas parisienses, quer dizer, vinda de uma família de músicos, de organistas, ligados à igreja Saint-Innocent por mais de 150 anos. Ela era uma cravista brilhante que se casou em 1697 com Antoine Forqueray, um famoso gambista, todos nós conhecemos, né? Eles chegaram a dar concertos juntos, mas o casamento não deu certo, depois se separaram.
Jeanne Nolson era esposa de Jean-Baptiste Forqueré, o filho de Antoine Forqueré. A Jeanne Nolson se casou com Forqueré e foram morar na casa de Chevalier em Bucon. E aí, por conta, o Bucon ele era um protetor da Jeanne Nolson e era muito influente, né? Então, graças a essa ligação, o Jean-Baptiste pôde tocar para Telemann, para Rameau, por conta da ligação a Jeanne Nolson. Depois da morte de Jean, em 1740, Marie-Rose de Bois foi a segunda esposa, então, de Jean-Baptiste. Ela também era uma cravista muito famosa. Sobretudo, na segunda metade do século XVIII, com Spirituel, como eu já falei antes, ele ofereceu uma grande possibilidade às mulheres. E foi fundado, né, por Anne Danican Philidor, em 1725, e se dedicava a música instrumental e obras sacras com textos latinos para a Semana Santa e dias de festa, quando os teatros estavam fechados. Também havia obras populares no Concerto Spirituel, e era uma sociedade operística, né? Era para tocar música instrumental e obras sacras. Então, no Concerto Spirituel, nós tínhamos como instrumentistas uma pista, duas flautistas, uma mandolinista, duas instrumentistas de dessous de viole, algumas violinistas, arpistas, cravistas, organistas e, por volta do século XVIII, várias mulheres tocando o piano forte, ou forte piano. E também, na música de Câmara do Rei, havia 3 filhas de Quer tocando basse de viola. O piano ele sempre foi apresentado como um ideal para as mulheres, desde a sua aparição, por causa de uma teoria dos instrumentos que conviriam à natureza feminina. Os estudos do padre alemão influenciam muito esse pensamento, o padre Karl Juncker. Em 1783, ele escreveu um artigo que dizia que os instrumentos de sopro eram ruins, as posições de tocar violino, trompa, principalmente violoncelo, eram censuradas, e que as mulheres deveriam se restringir ao aprendizado do piano, da guitarra e da harpa. Os instrumentos de sopro eram inadequados também por conta da morfologia feminina, mas também em associação à música militar. E no cravo, depois no piano, a posição corporal adequada, porque as pernas estariam juntas, próximas, no caso do piano aproximado aos pedais, e também quando a intérprete estava tocando, não olharia o público. Isso vai ser refletido no Conservatório de Paris, né? O ensino de instrumentos vai ser limitado às mulheres. No início, elas só aprendiam por muito tempo apenas o canto e o piano. Mas mesmo assim, dentro da área do canto e do piano, as mulheres foram se expandindo, passando a atuar em concertos públicos, e aos poucos os pianistas foram perdendo o status de exceção, ainda que a sua recepção fosse marcada várias vezes por discursos difamatórios. Então aí tem uma foto de uma pintura, né, de Marie-Rose Bois, que foi a segunda esposa do Jean-Baptiste Forqueré, e a Marguerite Louise Couperin, que é a cantora, né, a prima do Couperin, e aí o seu pai, o François Couperin, o ancião, primeiro François Couperin. A docência era talvez a atuação profissional mais tolerada socialmente das mulheres. Havia mais professoras de cravo, canto e órgão. No século XIX, com a ascensão da burguesia, o número de professoras de canto e piano aumentou bastante, uma vez que a carreira lírica não era bem aceita. As aulas eram destinadas ao público feminino, foi falado, com o intuito de formar noivas cultivadas que apreciarão uma certa idade, permitindo o lazer de praticar as artes, símbolo de adesão à classe burguesa. No entanto, esses conhecimentos aprendidos podiam ser posteriormente usados elas mesmas para a docência, em casos de reversão da fortuna. Voltando lá no século XVII, no livro de endereços em Paris, publicados por Dupradel, em 1692, a ação de algumas poucas professoras, em meio a vários mestres de música, como a Madame Aube, a Mademoiselle Rebourg e a Mademoiselle Letellier para o ensino do cravo e a Mademoiselle Menger para a viola.
Em 1756, o número aumenta consideravelmente. Então, entre as professoras já estavam Madame Venière, Mademoiselle de Mars, Mademoiselle Dubreuil, Mademoiselle Bandot, Obture, Madame Obture, Madame Pré, Madame Laporte, Dupont, várias, né? Algumas davam aula nos conventos, né? Anunciavam dar aula nos conventos. As organistas ensinavam cravo, todas. E ainda tinha a professora de guitarra, Mademoiselle Sonnet, de Pardessus de Viole, Mademoiselle Lévy, Madame Dupont e Madame Laroche. Finalmente, as compositoras. No meio dos estudos sobre música, mulheres e música, as compositoras normalmente são as mais estudadas, embora atualmente comecem a ter outros trabalhos também. E eu sei que, assim, eu falando há bastante tempo, né? Está sendo uma aula bem extensa. Eu peço desculpas, né, pela aula tão extensa, mas eu quis evidenciar outras mulheres que não compositoras, porque acaba que realmente os trabalhos deles ficam muito focados na questão das compositoras, por ser uma atividade intelectualmente destinada aos homens, então para mostrar, né, esse agonismo feminino, mesmo que fossem poucas. Mas então, assim, eu acho interessante falar de outras mulheres que não compositoras. Mas uma coisa que eu até vou lá nas considerações finais, mas que eu acho que é um diferencial para a gente em relação às compositoras, além da questão intelectual, do nível de aprofundamento para compor ser maior, é o fato da gente poder ter, nos dias atuais, o acesso a uma herança dessas mulheres, né? Ou seja, essas composições, elas chegaram, algumas chegaram aos nossos dias. Então, o estudo de compositoras, ele tem esse valor também, né? Que é da gente conhecer e poder tocar obras dessas compositoras, dessas mulheres. Então, eu acho que vale a valorização dessas compositoras também, né? Bastante. E acaba que é muito rico quando a gente fala sobre elas, porque a gente pode justamente falar sobre e ouvir, estudar e ouvir, né? Estudar, analisar e ouvir as obras delas. Então, algumas mulheres se destacaram como compositoras no século XVII e XVIII. Elas eram consideradas exceção, né? Um desvio da ordem natural, assim como as instrumentistas, verdadeiras aberrações da natureza. A Catherine Cessac, ela considera também as mulheres compositoras um fenômeno social excepcional, mas ainda assim ela cita um bom número dessas exceções. Ela diz que elas existem desde a Idade Média até os dias atuais, né? E a começar lá a Hildegard von Bingen, né? Uma das primeiras também que a gente conhece, alemã, abadesa alemã, mas a Catherine Cessac cita, então, dentro desse ambiente que eu estou focando, né, no reinado de Luís XIV, uma boa quantidade de compositoras. A Louise Henriette de Mar, Mademoiselle Bataille, Mademoiselle Denise, Mademoiselle Hérault, Herville, Laurent, Menetou, Sicard. Só que, infelizmente, poucas obras chegaram aos nossos dias, o que dificultaria uma análise e julgamento da importância dessas produções. As compositoras mais notórias para a Cessac seriam Antônia Bembo e Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. No entanto, antes de falar dessas duas compositoras, eu gostaria de fazer uma breve passagem da Mademoiselle de Metou. Ela é cantora, cravista, compositora e dançarina. Era uma nobre, filha do Duque de La Ferté e de Marie Gabrielle Angélique de la Haute-Raudecourt, uma família que nutria ligações à corte. Aos 9 anos de idade, ela tocou no aposento da Dauphine, a ela e Luís XIV, que se admirou com seu toque. Um manuscrito dessa mesma época, com 118 páginas, continha peças de compositores como Danglebeg, Louis, e também 6 peças da Mademoiselle de Metou. Posteriormente, em 1191, a Mademoiselle de Metou publicou pela gráfica real, Christophe Ballard, um conjunto de 15 áreas intitulado Air sur deux, das quais 2 estavam dedicadas ao rei, Ne suis qu'une bergère e Louis seul par son pipe d'hiver. Provavelmente essas 2 áreas são tocadas para o rei,
nos anos, né, dessa publicação. Com essa publicação, Mademoiselle de Menil se tornou a compositora mais jovem a ter uma coleção inteira de áreas publicadas na França. Ela publicou com 11 anos de idade. Como a Mademoiselle de Menil, ela foi criada pela sua mãe na corte, ela foi aluna de François Couperin. Então, no Deuxième Livre, no segundo livro, Pièce de Clavin, na Sixième Ordre, muito conhecida, né, por todos nós, Couperin, então, homenageia a jovem, a Mademoiselle de Menil, com um conjunto de peças, Le Petit Âge, descrevendo o seu nascimento, a maturidade, precedido pelo nome dela mesmo, né, um retrato que é a La Menetou. Possivelmente, ela não segmentou uma carreira musical, uma condição difícil ou praticamente impossível para uma mulher da sua posição social, devido às responsabilidades da família e do matrimônio. Eu coloquei também, bom, aí tem uma foto, então, um retrato da Mademoiselle de Menil, e eu também coloquei o Je ne suis qu'une bergère, a partitura. Pode parar, por favor, Beatriz. Mas, infelizmente, não encontrei nenhuma execução dessa música. Se alguém conhecer depois, tá? Gostaria de conhecer. Então, pode passar? Aí estaria a partitura da Je suis une bergère, que foi dedicada ao... Eu selecionei gravações da Menetou para a gente, né, da Septième, mas como ela é muito conhecida, eu vou seguir antes para a gente ter a oportunidade de ouvir um pouquinho as próximas compositoras. Então, Antônia Bembo, ela foi uma compositora na terra italiana, né? Ela nasceu em Veneza em 1140 e morreu em 1720 em Paris. Ela era filha de um médico, filha única, do Giacomo Paduani, e ela estudou com Francisco Cavalli. Em 1659, ela casou, então, com um nobre veneziano chamado Lorenzo Bembo. Só que ela se separou dele e veio sozinha com o guitarrista Francesco Orbetta. Em 1177, veio para Paris e se estabeleceu. Ela cantou para o rei Luís XIV e foi beneficiada com uma pensão vitalícia para ficar, então, no convento Petite Union Chrétienne des Dames de Saint-Chamond. A Antônia Bembo, em reconhecimento, né, dedicou numerosas peças sacras e profanas ao rei e a membros da família real, como o Te Deum para coro e orquestra ou a ópera Ercole Amante. A sua obra está reunida em volumes de música manuscrita e está na biblioteca disponível na Biblioteca Nacional da França. Dentro da obra dela, nós temos vários gêneros da época: ópera, serenatária, cantata secular e sagrada, o Grand et Petit Motet. E a primeira coleção, a Production Harmonique, consiste de 41 áreas cantatas com texto italiano, francês e latim, para voz, principalmente soprano e contínuo. O segundo livro é dedicado à Duquesa de Burgundy, pelo nascimento do primeiro duque da Bretanha. Contém um Te Deum a 3 vozes e uma serenata italiana a 5 vozes. Os livros 3 e 6, e particularmente o último, Les Sept de Davi, trazem características francesas, testemunhos dos anos que Bembo viveu no país. A sua obra tem semelhanças com as obras italianas do mesmo período, mas trabalhava as partes corais, as ouvertures, e também trazia dança instrumental como características da forma francesa. Então, vamos ouvir, Beatriz, por favor, um pedacinho da Passen... Espera aí que eu vou... Passen l'or. Passen veloci l'ore, e pur quella non v'è che mi discorra in me del bell'idolo mio, che mi discorra in me del bell'idolo mio. L'almo
splendore, eppur quella non v'è che mi discopra, oimè, del bell'idolo mio, l'almo splendore, che mi discopra, oimè, del bell'idolo mio, l'almo splendore. Isso, justamente. Eu selecionei essa gravação, né, até conversado com a Ana Cecília ontem, que é uma oportunidade da gente ouvir uma das gravações do belíssimo CD da Ana Cecília. Esse é o André Vial cantando também, e justamente eles fizeram essa interpretação da Velotti Love. Pena que está um pouquinho falhado, né, mas depois a gente vai disponibilizar a gravação para tá no Spotify, né? Todo disco, e eu recomendo, belíssimo. Então, Ana Cecília tocando para gente. E finalmente, mas não menos importante, chegamos então na queridíssima, maravilhosa Elisabeth Jacquet de la Guerre. Ela foi batizada em 1965, né? A gente não tem uma ideia, uma precisão da data do nascimento. Ela foi notável cravista e compositora francesa, fazia parte de uma família de músicos e construtores. O tio avô eram construtores de instrumentos. O seu pai, o Claude Jacquet, era organista da igreja de Ile-Saint-Louis, em Paris. Ela tinha mais 3 irmãos. 2 deles, o Pierre e o Nicolas, eram organistas, e a sua irmã, Anne, fazia parte do serviço da Mademoiselle de Guise, que tinha uma mansão, né, de hotel, que é chamado em francês, onde ela reunia um grupo de músicos e ela hospedava o Marc-Antoine Chartier, a Mademoiselle de Guise. E o Chartier, ele compunha esse grupo e também participava cantando com a voz de haute contre. A Anne, que a filha era a irmã da Elisabeth Jacquet, participava desse grupo de músicos, então, tocando um dos Dessus de Vol e cravo também. Mas, dentre os filhos de Jacquet, sem dúvida, a mais dotada, mas ela era prodígio mesmo, né? Ela era a Elizabeth. Ela foi iniciada ao cravo muito cedo pelo seu pai, fazendo tantos progressos que ele apresentou ao rei em Versailles com apenas 5 anos. Ela era conhecida por Petit Veille. Recebeu o apadrinhamento do rei por anos e também viveu na corte por 3 ou 4 anos por conta da sua grande aceitação, né, das apresentações que ela fazia na corte. Então, essas apresentações citaram a Madame de Montespan, que era a dama favorita do rei na época, a ter a menina na corte por um tempo. E a Jacquet de la Guerre ficou muito agradecida, né, desse período da corte, que ela passou na corte, sempre dedicando ao rei as suas obras, né? A maioria das obras é dedicada ao rei com muita ação, muito reconhecimento. Em 1684, ela deixou a corte para Paris para se casar com o pianista Marc de la Guerre, onde ela rapidamente passou a dar conselhos e aulas. As primeiras composições de Elisabeth Jacquet eram obras dramáticas, tinha uma pastorale, uma pequena ópera que foi executada para o Dauphin e Madame de Montespan,
mas essas obras se perderam e restou apenas o libreto do Je l'honneur la victoire, provavelmente de 1191 ou 92. O seu primeiro livro de Pierre Clavissant foi publicado em 1687, quando ela tinha 21 anos, e foi dedicado ao rei. Ele apresentava a suíte de dança, como era o habitual, né? Era publicado por os autores, mas com a originalidade de trazer prelúdios non mesurés, sendo que esses prelúdios non mesurés eram intercalados com algumas sessões mesurées, e também a toccade, que era como se fosse uma leitura francesa da toccata italiana de Frescobaldi, por exemplo, apresentando uma série de sessões e um pouco maior que os prelúdios non mesurés. E então, esses dois gêneros, eles mostram a grande capacidade improvisatória de Elisabeth Jacquet. A ópera se fala e Coquille, com libreto de Joseph François Duché d'Annecy, baseada na Metamorfose e na outra obra, L'Art d'amour, de Ovídio, foi feita e dedicada ao rei. Era o primeiro trabalho feito na Académie Royale de Musique. Ela afirma os ingredientes da tragédia lírica como Lully, né, a escola de Lully. A primeira representação foi em 1694, mas apesar da expectativa a partir dos ensaios, ela não foi muito bem recebida, tendo sido deixada após 5 representações. Então, esse fracasso abalou muito a compositora, que ficou 13 anos sem publicar nada, sem enviar nenhuma obra nova ao público. Ao mesmo tempo, ela passou a trabalhar em outro gênero novo, França, que era a sonata. Ela trabalhou nesse gênero mais ou menos ao mesmo tempo que o Marc-Antoine Charpentier, François Courin, o Jean-Ferry Rebel, o Brossard, com características também parecidas. E por ela ter trabalhado a sonata perto da François Couperin, na mesma época, acredita-se que eles tenham tido alguma relação, alguma proximidade. E eles eram, na verdade, parentes afastados. Porque o tio, François Couperin, era casado com uma prima rã. Laguerre, inclusive, inspirava em Couperin. E como as sonatas de François Couperin, ela misturava a tradição francesa com a influência italiana. Então, como dia de 1694 a 1707, ela não publicou, talvez pela recepção da sua ópera, mas também por perdas familiares. A morte do seu pai, a morte da sua mãe, do seu marido em 1704, do irmão Nicolas e do filho com 10 anos de idade, que era prodígio com ela. Então, ela teve muitas perdas familiares. Ela gozava de uma situação confortável financeira, mas dava regularmente aula de concertos e tinha autonomia enquanto viúva, né? Podendo tomar suas próprias decisões, né? Quer dizer, a condição de viúva dava à mulher uma certa liberdade, né? Uma autonomia, porque sem ser viúva ela ficava muito condenada à posição do marido, né? Em 1695, Brossard fez cópias dos primeiros trios sonatas e as de violino e contínuo. De 707 a 711, Jacquet publicou sonatas e 2 livros de cantatas espirituais. E também após cantatas profanas. Então, em 1707, ela publicou 6 sonatas para violino e cravo. Pièces Clavissant qui peuvent jouer sur le violon, ou seja, peças de cravo que podem ser tocadas no violino. 2 coleções de cantatas francesas sobre assuntos, né, temas tirados da escritura, e 3 cantatas seculares. Tirando essas cantatas seculares, que ela dedicou ao Heitor da Bavária, Maximiliano II, ela dedicou a maior parte da obra ao Luís XIV, com grande emoção. A partir de 1915, ela vai saindo pouco a pouco da vida pública. De acordo com Dom de Tillet, ela compôs Te Deum com grandes coros em 1721, que foi executado no Louvre pela convalescença do Luís XV, com 11 anos, que estava com varíola. Mas a obra desapareceu, ela não ficou para a posteridade. Já então morreu em 1729
tendo deixado seus sobrinhos, deixando para os seus sobrinhos, os filhos da Anne, então, seus herdeiros. Poucas mulheres foram aclamadas por seus contemporâneos como Elisabeth Jacquet de la Guerre, que lhe mostravam muita estima e admiração, considerando-a prodígio, um milagre, chamando-a a primeira musicista do mundo. Novamente citando Tillet, no opúsculo, antes disso, no opúsculo titulado Divers pièces en prose et vers, Aussier de Parnasse-François, se poderia ler: Digne de ses rivaux une autre territoire, la guerre dont les airs enchantent tout Paris, sur les bronzes mouets, semble nous dire encore: o grand musicien, j'ai disputé les prix. Em português, digna desses vais, uma outra terpsichore, uma musa, né? A musa da dança. La Guerre, cujos ares encantam toda Paris, sob bronze mudo ainda parece nos dizer: aos grandes músicos eu disputei o prêmio. O último verso seria inscrito em medalhão de bronze, reproduzido em Parnasse-François, do Tillet, onde a Elisabeth Jacquet aparece ao lado de 5 outros compositores do período: Lully, Lalande, Campre, Marais, Bertus. Então, ela aparece ao lado, né? Não atrás, não menos, exatamente na mesma condição. No medalhão fica Elisabeth Jacquet já madura. Então, pode parar, por favor, o slide, para a gente ver o medalhão. Então, aí tem uma ação de quando apareceu na corte, e também quadro dela mais jovem, apoiado no seu cravo, com uma partida em suas mãos, em uma das mãos e uma pena na outra. E depois, pode passar, esse quadro é do François de Troyes. Aí no próximo slide, o medalhão, né, que está citado. Então, ela aparece já madura, e segundo Catherine Cessac, revelando mulher de caráter, digna, olhando à frente, com confiança e vontade. A singularidade da música de Elisabeth Jacquet, ela se destacava entre os seus contemporâneos, não apenas as mulheres, né? Então, ela era uma música que se destacava, inclusive, entre os compositores do sexo masculino. O apoio real à sua carreira, entretanto, não removeu alguns obstáculos impostos ao seu gênero, como o aprofundamento dos seus estudos, uma nomeação formal na corte ou algo oficial, um maior número de apresentações profissionais ou viagens, né? Então, apresentações na e fora dela, o que limitava o seu contato com outras manifestações musicais, outros contextos musicais. Então, ela deixou de sofrer as limitações, mesmo com toda o destaque, né? Toda a excepcionalidade. E aí, também, por conta do avanço da hora, vamos ouvir um trechinho. É uma pena, são tão lindos, mas eu vou botar também novamente da Ana Cecília. Vamos ouvi-la agora. O prelúdio. Beatriz, por favor. Beatriz, vamos ouvir só um trechinho da Chacone. Você consegue colocar? É da outra suíte, a suíte. A gente também pode passar, eu sempre esqueço, tem as partituras, a gente pode colocar agora a partitura da Chacone, que é na suíte. Perdão, gente, deixa eu organizar. O que a gente ouviu, o prelúdio non mesuré da suíte em Ré menor, ele é do S de clavecin, tá? Então seria esse, o prelúdio non mesuré. Então vejam que tem uma parte. Obrigadíssimo, Bris. Aqui no final, né? Então a gente vê uma parte que isso aí é o começo. Aí no próximo slide, que aí é non mesuré, no próximo slide o final ele é mesuré.
Aí depois vem a Allemande, que também tinha lecionado, a gente escutar. A gente pode passar. E aí tem a Pierre Clavecin, que pode ser tocada no vino, né? Então vamos ouvir. Este trabalho está muito distante da totalidade das atuações musicais femininas na França nos séculos 17 e 18, e nem mesmo me apoiei a tal empreitada. Mas o grupo de mulheres aqui quebradas é uma boa demonstração de que elas faziam muita música neste período. E esta prática não só foi limitada com uma série de restrições a aprofundamentos intelectuais e atividades profissionais, como vem sendo omitida ou polarizada nos registros da época. Mesmo assim, como vinham sendo omitidas, né? Perdão. Mesmo assim, eles existem. E o trabalho dos pesquisadores nas últimas décadas, invisibilizando as práticas, trazendo novos olhares para o período, ainda que a área careça de mais estudos e análises. Essas musicistas refletem uma variedade de vivências. Algumas tiveram acesso à educação e profissionalização por pertencerem a famílias de música, como as Couperin, Jacquet, Jacquet Delaguerre, Anne Rebel e tantas outras citadas. Dentre estas, ser parente de um músico célebre e consagrado abre portas ainda mais importantes, como Marguerite Antoinette Couperin, indicada para um cargo jamais ocupado anteriormente por uma mulher. Havia elas cujas famílias de maiores posses puderam fornecer uma instrução diferenciada, como Mademoiselle Stan e Mademoiselle Menetou. Algumas, pelo estado civil, puderam vir como compositoras, e também por conta de não ter filhos, né? Elisabeth Jacquet de la Guerre, que era viúva, e Antônia Benno, separada. Outras, pelo mesmo motivo, isto é, o casamento e a maternidade, tiveram que abandonar suas carreiras, como a Mademoiselle Menetou. As toras foram valorizadas pela preferência de vozes as masculinas para as partes agudas das óperas. E a maioria que se destacou, a maioria era detentora, sem dúvida, de uma capacidade técnica e musical excepcional. O ponto em comum em praticamente todas foi o rápido esquecimento, mesmo que tenham gozado prestígio em vida. Elas merecem uma memória, e aí se dá a importância de mais estudos, inclusive sobre as compositoras e suas obras, como eu tinha falado, né? Assim como a conservação, acesso, interpretação e registro musical das mesmas. Através da escrita da história das mulheres na música e da execução e escuta das obras, torna-se possível fazer aos nossos dias a parte dessas existências e a constatação da relevância e da qualidade das suas atuações. Muito obrigada. Desculpem o meu exceder, eu sou sempre muito prolixa. Obrigada. Sabe, Clara, parabéns. Esse é um ambiente dos prolixos mesmo. Todo mundo aqui demora, porque é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre a pesquisa inteira para quem está realmente interessado em escutar, né? Então, não existe prolixo aqui, é todo mundo. Mas parabéns, a gente já conversou anteriormente sobre a importância de se falar sobre esse assunto, né? E resgatar essas mulheres que foram apagadas mesmo, né? Poucas conseguiram que a obra permanecesse disponível, mas
o mais comum é que se apague essas mulheres, né? Então é muito importante a gente tomar de volta, né, esse conhecimento, e eu fico muito agradecida que você faça esse trabalho maravilhoso. Muito bom. É verdade. Não é? E o que será que Jacques de la Guerre ficou fazendo Obrigada. esses 13 anos, né, da vida dela? Meu Deus! Né? Cada uma com seu sofrimento, Verdade. umas largavam dos maridos e não podiam fazer mais nada, e outras tinham os maridos que não deixavam elas fazerem nada. Então, são histórias muito intensas, né? De vida, né? São histórias de Exatamente, vida. é uma conquista. Entrelação. E por isso essa coisa da história social é tão interessante, né? De você falar da música, mas da música dentro do contexto da vida das pessoas, né? E como elas se relacionavam. É bem interessante. Mas muito bom, parabéns. Boa tarde, Clara. Obrigada. Oi, obrigada. Tudo bom? Tudo bom, Edmundo? Obrigada por ter assistido. Bonito. Parabéns. Você, de certa forma, você confundiu minha cabeça, viu? Mas no bom sentido, porque a ideia, no fundo, é essa, mas eu quero, então, eu vou ter um pouco a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Bom, primeiro, entender a presença das mulheres no concert espiritual, lá, né, que atuar como trompistas, clavistas, etc. Quer dizer, ter uma atuação pública, já que isso... E eu fiquei pensando como que essas aristocratas... Porque essa instituição já recebia pelos concertos, né? Você pagava o ingresso, não é isso? No concert espiritual eram aristocratas, portanto, ou de famílias de músicos. E elas, quer dizer, como justificar a presença delas em concertos públicos que eram pagos, né? Se pagava para assistir, né, esses concertos. Uhum. Nem sempre elas eram aristocratas, mas pelo que eu entendi, quando as mulheres atuavam profissionalmente, elas tinham permissão, né? Permissão real. Mas existiam mulheres eu não sei, por exemplo, porque no meu trabalho, nos textos que eu li, não tinham todos os nomes, né? Eles só citavam que havia uma trompista, mas eu não consegui levantar quem eram as mulheres, né? E de que classe social elas viriam. De fato, é mais provável que elas fossem da alta burguesia ou de famílias de músicos, porque eram as mulheres tinham acesso a essa educação, né? Mas caso elas fossem da aristocracia, elas teriam que ter algum tipo de missão. Mas eu acredito que mais provável elas terem sido de famílias de músicos ou burguesia, né? Mas eu não sei dizer de qual era a origem social de uma por uma, né? De cada uma delas. No caso do concerto espiritual, é falado de uma genérica, dado apenas de duas tocando o desse viola, né? A viola da gamba aguda, mas eu não sei dizer de que origem elas teriam, né? No concerto espiritual. Então, mas sempre com permissão real. Na França, em Paris principalmente, na corte, a gente sabe que nada era feito sem a permissão do rei. Outra coisa é essa senhorita italiana, Antônia Bambo, como se justificar a presença de uma italiana veneziana numa corte francesa que consegue tanto, quer dizer, como você mesmo apontou, que mais tarde vai acontecer com Laguerre, que vai compor peça francesa italianizada, quer dizer, italianizada no final do século XVII, não é? Como que explica muito isso? Ou ela amante de alguém, ela amante do rei, só pode ter sido. Não.
Não, a Antônia Bembo, ela se separou do marido, ela deixou o marido na Itália e ela veio na companhia de um músico, mas ela não foi para a corte, ela foi para o convento. Ela pediu para o rei, ela se apresentou para o rei e o rei ofereceu uma pensão para ela, para que ela vivesse a vida toda no convento. Então, isso era tão destino de mulheres que ou que os pais impediam de casar, ou que davam algum tipo de problema, ou que realmente abandonavam a vida matrimonial, elas iam para o convento, né? Então, ela pede ao rei que a ajude a viver no convento. Então, a Ana Bembo, ela não ficava na corte, ela ficou o tempo até o fim da vida morando no convento e compondo dentro do convento. É compreensível se ela fosse francesa, se ela fosse da nobreza francesa, isso é muito compreensível. Mas ela italiana e vindo... Bom, não importa. Outra coisa que também me... Agora, se ela era amante de alguém, não sei, né? Não sei. Isso me disse a revista Caras. Ah, tá bom. A última coisa... Vou procurar saber. Pode ser, quem sabe. A última coisa é sobre a tocade. Você fala da Laguerre, que compôs tocade, né? E você teve acesso a uma partitura como essa? Eu não tenho, não encontro, não sei. Não cheguei a partitura. Mas é interessante isso. Vou só ver qual é a obra, né? Eu vi que são 3 livros. É do livro de 1687. É o como primeiro, Prelúdio né? Nome de Rei, mas ela chamou de tocado. O que ficou desaparecido, né? Até os anos 80. É o terceiro livro? E ele está no IMSLP, ele não está na Biblioteca da França. Eu encontrei ele no IMSLP, o Pièce de Clavecin. Foi. Ele ficou sumido um tempão, por isso que ela não é citada na bibliografia dos Prelúdios de Nômes e o Rei. Tem 4 ali, um deles ela chamou de tocado. Né? Cissa, já que você apareceu por aí, parabéns, viu? Parabéns, maravilhosa. Eu que agradeço aí, claro. Lindeza. Muito obrigada. Se você na verdade, uma pesquisa do André Vidal, o cantor, que ele fez sobre as mulheres compositoras dos séculos 17 e 18, né? E aí o CD chama Damas Virtuosas. E aí tem várias compositoras. Muito bonito, tá lindo, parabéns. Cantata da Jaquet também. Estúdio Barroco. Pois é, eu queria ter colocado também, mas ia ficar mais longo ainda. Obrigada, viu, Claroca? Obrigado, então, parabéns pelo seu trabalho. Imagina, lindo. Obrigada a vocês por me prestigiar. Foi linda a pesquisa. Não terminou ainda, né, o doutorado? Então, a minha pesquisa, essa pesquisa que eu fiz, ela, na verdade, é uma revisão de literatura e ela está servindo como base para eu chegar ao Conservatório de Paris. Mas o meu doutorado ele é no Brasil, assim, ele não tem assim, relação com essa pesquisa especificamente do cravo. Eu fiz uma associação da minha pesquisa do doutorado à ocasião da Semana do Cravo. Eu queria falar das cravistas, né? E na França, por conta desse passado do Conservatório de Paris. Por isso eu fiz o link, mas a minha pesquisa ela não terminou, ela começou em 2018. E aí sim é inédita, né? É uma pesquisa minha nas fontes, nos periódicos, principalmente, de professoras de música brasileiras no século XIX, no Rio de Janeiro, ligadas ao Conservatório de Música, que hoje em dia é a escola da UFRJ, né? E ao Instituto de Cegos e à Ópera Nacional. São professoras brasileiras. Essa aqui é a pesquisa, é verdade. Puxa, que bacana, parabéns, viu? Ficamos muito satisfeitos de ouvir o seu trabalho
ele contribuiu muito mesmo. Acho que mesmo este que você fez já aqui, essa revisão de literatura, né, para entender a realidade brasileira, né, quer dizer, a formação do conservatório na França, é uma questão cultural mesmo da sociedade ocidental, Isso, né? isso. Uma circularidade Então, cultural, né? como ela vai chegar no Brasil via Portugal, que está ali do lado e tal. Parabéns, Clara, muito, muito bom, viu? Fiquei muito contente de ouvi-la. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, Clara. Oi, Parabéns, Carlos. viu, pela pesquisa. Gostei muito. Eu tinha só uma Obrigada. perguntinha para você. Se nessa pesquisa das compositoras havia algumas que utilizavam pseudônimos masculinos. Eu já ouvi, por exemplo, histórias da Ana Bolena, mas ela é século XVI, né? Não é século XVII, que ela utilizava pseudônimo masculino justamente por não poder, mulher, É possível, né? fazer esse tipo de atividade. Sim, eu já ouvi também, né, já ouvi falar nesses casos, que aconteciam não só na música, mas na literatura também, e isso acontecia no Brasil também, ou às vezes, ao invés de pseudônimos, botava só as iniciais, né, dos nomes, porque aí não dava para saber se era homem ou mulher. Mas nessa pesquisa especificamente eu não esbarrei com nenhuma situação. Eu não acho que seja impossível de acontecer, mas eu não esbarrei com nenhum caso, nenhum comentário sobre isso. Mas sim, existe mesmo. E não só no século XVII, XVIII, XVI, mas no XIX também, né? Inclusive composições de mulheres ligadas não vou lembrar agora exatamente o caso, mas de mulheres ou casadas ou amigas de compositores que assinavam por elas, mas as composições eram delas, né? Então isso realmente aconteceu bastante. Mas não vi nenhum caso nessa época, assim, não esbarrei, não passei por nenhum caso nessa época. Acredito que tenha acontecido, mas não vi. Muito obrigado e parabéns de novo. Imagina, obrigada a vocês. Então, certamente aconteceu, como acontece em todas as áreas, né? Na ciência mesmo, tem esse caso recente de Einstein, né? Que tinha uma mulher e uma empregada, que ambas davam palpite e eram excelentes cientistas, e muitas das teorias, as coisas que Einstein pesquisou e escreveu, tinha lá o pitaco dessas duas, né, pessoas que não apareceram, né, e ficaram apagadas aí no tempo. Certamente tem muita coisa escondida por aí que ainda vai surgir, né, Clara? Com certeza. Esse assunto ainda está por se pesquisar, né? Hoje em dia já se vê muito trabalho, muitos trabalhos sobre Elizabeth Jacquet, trabalhos sobre os conventos, enfim, são muitos trabalhos, mas sempre tem muitos focos, né? Muitos enfoques que se pode dar, e acho que muita coisa realmente ainda vai surgir. Tomara, né? Tomara que surja. Ainda bem que tem gente pesquisando, né? Isso. Parabéns, Clara. Está Obrigada. ficando maravilhoso o teu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns, parabéns pela tua fala hoje. Foi Obrigada. muito boa. E eu não sabia dessa parte tão triste assim da vida da Jaquet, não. Tá vendo? Pois é. Sabia que ela tinha perdido o marido, mas não sabia que tinha sido essa perda de tantas pessoas, né, da família. Assim, no século XIX, inclusive, eu vejo também o quanto a morte, a convivência com a morte era muito... É claro que nós todos convivemos, mas assim, por conta da medicina, né, não ter os recursos que tem hoje, por conta dos problemas de higiene, de salubridade, da própria higienização do material médico, de não se descobrir a cura das doenças, não ter antibiótico, da precariedade da forma que se faziam os partos. As pessoas elas conviviam com a morte assim de uma forma muito quase habitual, né? A perda dos filhos, eram vários
vários partos e muitas perdas, né? Perdas de muitos filhos ou bebês ainda, muitas vezes as mulheres e também as crianças, fora os maridos. Então, você vai ter uma atividade de viúvas tomando a frente dos negócios dos maridos, né? Por conta dessa morte prematura em idade ainda produtiva. Então, isso é uma coisa muito comum, que dirá no século XVIII e XVII, né? As perdas eram enormes, eram imensas e muito comuns, por conta das epidemias também. Então, aqui no Rio, a gente teve em 55 uma epidemia de cólera, tinha febre amarela todos os anos. As guerras também, né? Que as guerras tiravam os homens. Guerras. Tanto que a Maison de Saint-Cyr, ela era para nobres empobrecidos, mas muitos deles tinham sido, eles tinham morrido ou ficado pobres, inválidos, né? Depois, quando voltavam das guerras. Então, tem toda essa questão social, né, ligada a como que as famílias se estruturavam para sobreviver e ligada a essa questão da convivência com a morte, né? Que era muito intenso. Então, realmente, a Jackie passou por muitas perdas, né? Mas era uma coisa muito comum. Bom, então é isso. Semana que vem a gente continua com esse assunto, né? A Alejandra ela teve que sair mais cedo, deixou um recado aí. E muito obrigada, Clara. Parabéns de novo. Obrigada mais uma vez. Boa sua Obrigada a apresentação. você.